já receberam esses dons. Pessoas de outras gerações da nossa igreja de verdade já receberam esses dons. Deus já fez muita coisa no meio de nós. E isso tem que estar destacado na nossa vida. Tem que saber disso. Que tem muita coisa que Deus está refazendo. Mas ao refazer, uma coisa Ele tem certo. Ele não quer que ninguém se perca dessa geração. Talvez essa seja a última ou a penúltima geração. Talvez ainda vejamos netos, né, Débora? Talvez a gente ainda veja os netos, a próxima geração, nascer, viver, tornar-se até profetas do Senhor. Mas nós não teremos muito tempo. Então Deus quer fechar o cerco na nossa vida de pessoas que querem de verdade Deus, pessoas que estão apaixonadas pelo Senhor de verdade e não querem mais negociar. Que não vão viver o engano, que não vão viver a religiosidade morta, que não vão viver aquela coisa da igreja, aquela coisa que dá nojo, dá ânsia de vômito na gente quando a gente escuta. Quando a gente ouve as histórias antigas, você pode dizer, credo, ainda bem que passou, mas pode voltar, viu? E pode voltar pior. Lembra da história de Satanás quando volta pior? Eu e você estamos sendo desafiados, estamos sendo chamados a um novo tempo de verdade na sua vida ministerial, na sua igreja e principalmente na sua casa, na sua intimidade. Mas é para sempre. Deus tem um plano de eternidade, é para sempre. E eu não quero que você vacile o teu pé. Para isso eu quero que você perceba que no texto, Paulo dá uma recomendação. Deus não nos deu espírito de covardia. O espírito de covardia, o texto está trabalhando como um espírito, ou seja, é um ser, uma pessoa espiritual. O medo está vinculado a um demônio. Está vinculado a um ser espiritual que entra na tua vida, na minha vida, na nossa casa, para poder destruir a nossa vida. Eu posso entender que o Espírito seja um sentimento, posso entender que o Espírito seja uma legalidade, uma autoridade, mas eu quero trabalhar com você o Espírito como sendo uma pessoa que tem todo dia batido na tua porta dizendo, você não vai dar conta de ser o que Deus sonhou para você. E isso tem travado as nossas vidas. Perceba que isso tem travado a nossa oração. Tem travado nosso jeito de adorar o Senhor. Deus tem falado para nós, eu quero um povo ousado. E nós temos falado para Ele, somos tímidos. E Deus está nos mandando hoje abrir mão da nossa covardia. E todo espírito de medo que tem vindo contra nós. Toda a legalidade do inferno que tem lançado contra as nossas vidas pavor do que possa acontecer de bênção na nossa vida. Quando nós começamos a falar, Deus, pode enviar os endemoniados que nós vamos dar conta, metade de nós vai ficar com medo. A outra metade não vão se sentir preparado. Mas o texto está dizendo, reavive, querido, o dom que está em você. Você está aqui na vigília hoje para você buscar um propósito. Você já falou da sua vida, você já falou da tua família, você já entregou a tua casa, você já disse para Deus tudo o que você queria dizer, agora Deus está falando o que Ele quer de você. E Ele quer a sua vida pronta. Ele quer a sua vida preparada. E Ele vai pôr recurso na tua mão e vai pôr endemoniado na tua frente. Era para você dizer amém. Amém. Ele vai pôr perdido na tua frente. Amém. Deus me fez dar uma volta pro Diego. O Diego mora aqui, tem que arrumar um jeito de Diego pro Diegaço. E Deus me fez lembrar da história dele. E eu perguntei para ele se ele queria se transformar num ganhador de almas. Ele falou assim, a hora que Deus quiser, eu estou pronto. Então nós precisamos deixar a nossa história de covardia de lado. Tem alguém te travando. Tem alguém te impedindo. Tem algo que está bloqueando você. E isso vai fazer a tua geração morrer. Isso vai fazer, assim como foi com as outras gerações, um movimento acontecer, mas ir embora. Se o espírito de covardia permanecer sobre você,
Você vai, em algum momento, sentir travado por alguma palavra que alguém te disse. Alguém vai te acusar e você vai se travar e aquilo vai te bloquear. Um sentimento de alguém que um olho torto, alguém dê para você, vai te bloquear. As incapacidades que nós oramos aqui vão te bloquear. Então é importantíssimo que você não queira viver a intimidação. Não queira viver a falta de autoridade. Deus te chamou com autoridade. E se você não usar a autoridade que você tem, Satanás vai usar no seu lugar. E ela vai ser para te destruir. E ela vai ser para destruir o que está ao seu redor. Ao mesmo tempo que Deus tem 12 mil, 13 mil pessoas para ganhar para Jesus nessa cidade, Satanás também tem, viu? Satanás também tem seu plano ajeitado. Satanás já tem os seus planos todos alinhados, todos colocados em ordem. E já estão planejados para os seus filhos e seus netos viverem. Satanás já sabe como vai se movimentar com os seus filhos. Então nós precisamos assumir a nossa autoridade. O dom que Deus está dando para nós. A capacidade que Deus está nos enchendo hoje à noite. Tem um propósito. E esse propósito, gente, é esse lugar que vocês estão vendo. Vocês precisam, nós como igreja, precisamos nos apaixonar de maneira diferente por esse lugar aqui. Esse lugar aqui é aconchegado. Existem pessoas queridas, amadas. É um lugar que não tem violência. A gente pode deixar nossos carros de porta aberta. Tem muita gente querida aí dentro. Tem ou não tem deles? O comércio flui, você compra bem no comércio. Mas sabe, o amor que Deus quer que você tenha por essas luzes acesas, não é o seu amor. É o amor de Deus. Quantos têm coragem de dizer que não conseguem amar essa cidade como Deus a ama? Você ama essa cidade como Deus a ama? Você vê essa cidade como Deus vê? Porque essas luzes acesas estão representando ainda pessoas que ainda estão em vida e que estão sendo atormentadas por espíritos imundos. E eu e você estamos sendo atormentados pelo espírito da intimidação, do medo, do pavor. E Deus ao mesmo tempo está destravando você, destravando a mim, para nós nos apaixonarmos. Então reavive o dom que Deus está te dando por causa dessa cidade. Não importa quanto tempo Deus te tem ainda aqui. Deus vai fazer dessa geração de muitos pastores. Tem muita gente que vai sair dessa cidade. Tem muita gente que vai abençoar as nações e vai abençoar o mundo inteiro. Dessa cidade, da nossa igreja. Mas tudo é a partir do amor que nós temos por essa terra. Sabe por quê? Porque Deus chora todos os dias por essa cidade. Deus não tem um dia que Ele não geme por essa cidade. Então, o medo tem impedido você e eu de nos blindarmos de Satanás e sentirmos a glória do Senhor. Muitos de nós estávamos ali no frio e a gente não conseguia sentir a presença de Deus porque ficava pensando no frio. Amém? E o que a gente fez? Vou para um lugar que me proteja. Se você ficar lá sentindo frio, toda hora pensando no frio, o frio vai te intimidar. Então eu vou para um lugar onde eu possa focar a minha mente para buscar Deus intensamente. E aí você vem para cá. E é isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Que você reavive o dom que está sobre ti. E que você olhe para essa cidade com essas 3 capacidades que Deus está te dando. Primeira delas, poder. Diga comigo, poder. Deus está te dando poder. Deus está pondo na tua mão recursos. Deus está pondo na tua mão um jeito de fazer as coisas acontecerem. Mas você tem que amar a cidade. Presta atenção no que eu estou falando, gente, por favor. Estou falando uma coisa seríssima. Seríssima. Deus está te dando poder. E se você não quer, você não adianta ter o Espírito Santo, porque Ele não vai dar. Ele não vai derramar o Espírito Santo para a gente ficar ali contemplando Ele, adorando Jesus de costa. O Espírito Santo vai ser derramado sobre esta geração para receber poder. Cura, milagre de pessoas. Pessoas sendo transformadas na hora. Milagres acontecendo na vida, na família,
mortos sendo ressuscitados, pessoas como Diego sendo transformadas, poder. O dom que Deus está avivando dentro de nós tem poder. Mas o dom que Deus está nos dando também tem amor. Não existe um intercessor, que seja um intercessor, que não ame. Todo intercessor é marcado pela marca do amor. Ele olha para a vida do Johnny, eu vou orar pelo Johnny, eu estou sentindo a dor do Johnny. Eu estou percebendo a história dele. Eu estou olhando no olho dele, estou vendo o quanto que ele sofre. E Deus está levantando essa geração para reavivar o dom que está dentro dele, ou dentro dela, para que haja amor. Você não é fruto do acaso para estar no meio da tua cidade e você passar um dia sem manifestar o amor de Deus. Você tem habilidade, você tem poder e você tem amor. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão perto de nós. Você quer olhar para essa cidade? Você quer olhar e se admirar por essa cidade? Você quer ficar impactado por essa cidade? Pede para Deus que você tenha o amor que Ele tem por essa cidade. Comece a clamar hoje. Deus, eu quero amar a cidade de Bernardes como o Senhor ama. Com toda a dificuldade, com toda a limitação, com todo o pavor que ela possa me causar. Eu vou amar como o Senhor ama. E não vai ter uma pessoa sequer que você vai deixar passar por perto de você, sem que ela receba poder e amor. O Espírito Santo está revivando o dom que está em você para te trazer moderação. E aqui eu penso que moderação é equilíbrio. É você permanecer fixado no único ponto. Você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque se Deus vai te fazer poderoso, se Deus vai fazer a tua igreja ser cheia de amor, tua igreja vai ser grande. Tua igreja vai ter riqueza. Tua igreja vai ter cheia de coisas para se fazer. E o que mais a gente vê, a igreja que tem muita coisa para fazer, é a igreja sem moderação. É a igreja que já perdeu o equilíbrio, que já não sabe a quem serve. Então nós sabemos que muita coisa que nós estamos buscando a Deus, por Deus, a hora que Ele nos der, a gente vai se perder. Então você tem que manter firme. Você quer Deus? Quer sua família em Deus? Você quer os recursos em Deus? Então você precisa manter-se moderado, organizado, administrado por Ele. Ele pode pôr um sonho mirabolante na sua mente? Deus pode pôr um negócio? Deus pode sair daqui empresário de um ramo alternativo que possa fazer essa cidade turbinar? Ele pode usar você? Ele pode usar você? Mas você precisa deixar o dom ser avivado em você. Você precisa ser cheio de poder. Você precisa ser cheio de amor. E você precisa ser equilibrado. Se você tiver que escolher todo dia, escolha permanecer com Jesus. Se você quiser qualquer coisa todo dia, diga: apesar de tudo isso, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu quero permanecer com Ele. Deus está chamando a atenção de pessoas que querem ficar próximas dEle. Eu não sei se você já parou para pensar, mas desde 2010 Ele tem pedido isso para nós. Ele tem clamado pela nossa intimidade. Hoje eu vim fazer uma visita para uma pessoa que está entrando agora na igreja e sabe que Deus estava chamando ela a ter intimidade. E sabe o que eu disse para ela? Esse chamado está vinculado ao chamado que Deus tem para a igreja que você está entrando. O mesmo Deus que estava te pedindo ter intimidade lá no teu gueto, agora estava agindo no meio da igreja também com a mesma palavra. Então eu queria que você soubesse, Deus está alinhando os nossos sonhos desde 2010. Deus está fazendo a gente se apaixonar pelo que Ele é. E aí sim você pode estar cheio da presença dEle. E aí sim você pode ser impactado por Ele. Então está na hora de você buscar, de eu buscar esse impacto com o Espírito Santo de Deus. Está na hora de a gente ser sacudido pela glória do Senhor. Então eu queria que você olhasse para essa cidade. Eu pedi para você ficar de pé. Se você puder, se aproxima aqui dessa visão. Você que tem Bernardes para lá também, mas aqui só está representando a tua cidade. Você que olhava para a sua vida como uma maneira comum. Receba agora
Nesse momento, enquanto você olha para a tua cidade, receba agora o dom que Deus está te dando. Vai recebendo. Vai recebendo aí. Você que tinha um olhar pequeno para essa cidade, ou no máximo humano, você pensava numa família ou numa cidade bem sucedida, humanamente falando, vai recebendo o dom que Deus está te dando. Eu quero que Deus te dê sonhos. Deus está ministrando sobre você a habilidade. Fique de olho aberto, meu irmão, fixado ali na tua cidade. Deus vai te batizar com o Espírito Santo, vai te encher, vai te transbordar dessas três coisas: poder, amor e moderação, para você fazer essa cidade ser sacudida. Essa é a tua cidade. Esse é o lugar que Deus habitou a sua glória. E você está vendo a glória de Deus sendo derramada do alto a baixo. Pode olhar, Deus está te permitindo contemplar. Existem sementes dos céus, olha lá. Existem sementes, Deus está te permitindo ver. Em nome de Jesus, abre teu olho para você ver. Deus está te permitindo ver. Existem sementes dos céus sendo derramadas sobre essa cidade. Não ficará uma rua sem essa semente. Olha lá. Começa a contemplar Deus. E começa a falar: Senhor, eu quero fazer parte dessa obra. Eu quero eternamente fazer parte desse propósito. Eu quero ficar com meu nome escrito nessa história. Em nome de Jesus. Eu quero Deus. Eu quero Deus na minha vida. Pode abrir tua boca. Pode falar: eu quero esse dom. Eu quero esse dom. Eu quero esse dom. Aleluia, Deus, queremos Senhor essa cidade. Você está dizendo: eu quero, você está recebendo agora. Em nome de Jesus. Queremos essa cidade para o Senhor, Pai. Queremos esse dom, Deus. Deus, queremos poder, amor, Deus, e equilíbrio para essa cidade, Deus. Queremos ser luz para essa cidade, Deus. Aleluia, Deus. Enche-nos de amor por essa cidade. Enche-nos de poder para alcançar essa cidade, Deus. Enche-nos de poder, Deus, para alcançar essa cidade. Enche-nos, Deus, de amor para alcançar essa cidade. Nós queremos ter sabedoria que vem do alto. Nós queremos gerenciar a nossa família e as pessoas que estão ao nosso redor segundo o teu coração. Nós queremos permanecer equilibrados. Senhor, vai enchendo o teu peito. Nós queremos botando agora os teus filhos. Estão olhando fixamente para esse lugar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua igreja está pronta. A tua igreja está se colocando à tua disposição. Eis-nos aqui. Então derrama da tua glória sobre nós. Derrama da tua Shekinah sobre nós. Derrama, Deus. Derrama do teu avivamento sobre nós. Nós estamos prontos. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Começa a clamar, querido. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem enchendo. Vem com a tua glória. Vem, Deus. Vem, Senhor. Shekinah de Deus. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Alcança a cidade, Deus. Alcança-nos, Deus. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. É importante que você saiba que enquanto Deus está derramando a capacidade, poder e autoridade sobre você, é importante que você saiba que existe o principado e potestade que dominam essa cidade. É importante que você saiba que Satanás tem o seu plano alojado nessa cidade bem organizado. E a glória que você está pedindo a Deus é para constranger Satanás. Você tem autoridade para isso? Não pode começar a repreender Satanás. Tem gente nessa hora sendo drogada. Tem gente nessa hora se prostituindo. Tem gente nessa hora que está adulterando. Pode começar a orar. Pode começar a protestar. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está enviando anjos para essa cidade. Vamos dar história. Todo ídolo, toda idolatria, todo vício, toda prostituição, toda briga, todo adultério, tudo que tem destruído a cidade, as famílias da cidade ficaram cancelados, ficaram quebrados em nome de Jesus, Satanás e Deus, retirados dessa cidade, estão destronados dessa cidade em nome de Jesus. Essa cidade é do Senhor, essa cidade é de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu declaro
toda arma contrária nesta cidade está repreendida em nome de Jesus. Oh Deus, Messias, tua glória. Levanta o teu preparado para estabelecer. Vai recebendo os dons, vai recebendo os dons, a cada sorriso, seja olhar, que possa fazer. Em nome do Senhor Jesus, Deus te dá dons, Deus te enche com dons, vai enchendo a capacidade do Senhor, vai enchendo em nome de Jesus. Deus vai transbordando em nome de Jesus, vai batizando, vai restaurando, vai reavivando, vai enchendo em nome de Jesus. Enche esse vaso, Senhor, enche Deus, pode liberar, Senhor. Libera, Senhor. Libera, tua glória. Em nome de Jesus. Libera, Senhor. Tua glória. Libera. Teu reino. Libera. Glória.